De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Estado da Saúde de Alagoas, Christian Teixeira. Secretário, há um olhar diferenciado para o atendimento materno-infantil agora em Alagoas, com a construção do Hospital da Mulher, como também com o reforço que está sendo dado na estrutura da maternidade de Santa Mônica? Sem dúvida. Na realidade, Alagoas passou muitos anos tendo a maternidade de Santa Mônica como mídia negativa para o Brasil inteiro, por falta de estrutura. Né? O governador Renan Filho, com muita determinação, mesmo no momento de dificuldade que nós atravessamos, ele fez a reforma geral da maternidade de Santa Mônica e agora nós estamos concluindo outra dificuldade, que é a questão de abrir novos leitos, tendo em vista que a gente está sem profissionais para poder contratar, mas o governador já sinalizou de forma positiva no sentido de resolver esse problema o mais rápido possível, contratando novos profissionais para a área, para poder a Santa Mônica trabalhar com todos os leitos que ali tem disponível, para poder atender aquela população que tanto necessita dos importantes serviços que são prestados pela maternidade de Santa Mônica. E não só o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano, as duas UPAs que o governador pretende abrir na capital e duas no município de Arapiraca, nós também criamos o Hospital do Coraçãozinho. A Casa do Coraçãozinho, ela tem feito um trabalho maravilhoso, Gorete. Antigamente, os pais que necessitavam cuidar dos seus filhos na parte cardíaca tinham que se deslocar até outras capitais no Nordeste ou do Brasil para poder cuidar dos seus filhos. E agora com a Casa do Coraçãozinho, com a parceria com a Santa Casa e o Hospital do Coraçãozinho e o Hospital do Coração, nós estamos avançando nesse aspecto, podendo apresentar ao cidadão alagoano um serviço digno. Então isso tem sido um avanço muito importante na gestão do governador Renan Filho e é isso que nós estamos procurando fazer, usar da criatividade para poder fazer com que o sofrimento do cidadão alagoano ele possa ser diminuído, porque a saúde pública no Brasil, ela tem sido um desafio muito grande, mas nesse momento cabe aos seus gestores usar da criatividade e fazer com que o dinheiro público ele seja tratado com total responsabilidade. Pois é, já que o senhor tocou aí nessa parceria vital com o Hospital do Coração, a Casa do Coraçãozinho para fazer o atendimento pediátrico às crianças que têm algum problema relacionado ao coração, eu pergunto, secretário, pode ser que o senhor não tenha essa resposta, mas é algo a ser, digamos assim, investigado, não é? O Hospital do Coração fez a doação a 2 postos existentes na Orla para atendimento, não é? E treinou 20 pessoas do Corpo de Bombeiros militares, para fazer esse atendimento e doou 2 desfibrilizadores. A questão é que, até agora, a equipe não está formada para fazer esse atendimento e não se sabe também onde estão esses equipamentos que não estão a serviço da população. É importante se colocar porque o atendimento para alguém que pode estar caminhando na praia e de repente desmaiar e a falta do atendimento vai determinar se a pessoa vai viver ou não. É preocupante. O que caberia à Secretaria fazer nesse caso? Nós já estamos vigilantes em relação a esse assunto e eu posso deixar tranquilizada de que não só essa parte que você acabou de mencionar, mas eu tenho dado total atenção à profissionalização do profissional da saúde, no sentido de que ele possa fazer mais cursos, possa se aperfeiçoar no sentido de prestar ao cidadão alagoano um serviço mais digno. E é isso que nós estamos fazendo. Essa questão desses 2 equipamentos que foram doados, eu já entrei em contato com as áreas responsáveis para saber o que é que está faltando para que possa ser usado em favor da população. Porque muitas vezes, Gorete, a dificuldade se esbarra na burocracia do serviço público. Mas o que cabe ao gestor nesse momento é usar da sua criatividade e fazer com que essas burocracias elas possam ser diminuídas. É bem verdade que, diferentemente do dinheiro privado, o dinheiro público ele tem as suas especificidades e você tem que poder seguir algumas determinações, o que diz a legislação. A tramitação, mas o que não cabe aos gestores é cruzar os braços e se entregar à burocracia, que muitas vezes a gente observa isso Brasil afora. Mas eu tenho procurado driblar
essa burocracia sem ferir o que diz a legislação. E por isso que muitas vezes as ações do poder público ela não consegue avançar, porque o cidadão ele se rende à burocracia e não consegue avançar. Perfeito. Secretário, já que o senhor está à frente da secretaria há pouco tempo, e nós sabemos que essa mudança de comando na secretaria, o governador, na verdade, atendeu a uma realidade de insatisfação existente também, né, na questão da habilidade, no relacionamento entre a secretaria e algumas demandas em outros poderes também. Nesse caso, o que dizer dos seus atos, tão logo o senhor assumiu a secretaria, no sentido de mudar essa relação, digamos assim, com os poderes? Eu estou no governo desde o seu início e fiquei conhecido pela forma de diálogo. Até então, na condição de secretário de Planejamento e Gestão, o governador, dentre várias missões que me entregou, na condição de presidente da mesa de negociação com os servidores, e ali montamos uma relação muito próxima e verdadeira com os servidores, no sentido de mostrar a realidade que o Estado estava passando naquele momento e o que poderia ser feito. E agora na Secretaria de Saúde não é diferente. Eu tenho procurado dialogar com todas as classes, inclusive a classe médica, no sentido de escutar as demandas, conversando não só com os prefeitos, mas também com os deputados, com os secretários municipais e também com o governo federal. Eu sou da teoria que com muito diálogo consegue superar essas dificuldades que nós atravessamos, porque muitas vezes os problemas que enfrentamos no dia a dia são criados pelos homens e por eles têm que ser resolvidos. Então eu tenho procurado não só mostrar a habilidade na condição de gestor, mas também aprender muito. E eu posso aqui assegurá-la, Gorete, que pouco mais de 2 meses eu já estou apaixonado por essa área de saúde, porque é muito bonito e principalmente você na condição de gestor ter a oportunidade de ajudar as pessoas e principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Então, há pouco mais de 2 meses à frente da Secretaria do Estado da Saúde, eu já tenho presenciado algumas situações que muitas vezes independem de recurso financeiro. É só ter boa vontade e comprometimento e fazer acontecer. E é isso que eu prego na minha vida, não só pública, mas como na minha vida pessoal, de poder ajudar e principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Secretário, o senhor que tem ido a Brasília com frequência, não é, para tratar dessas questões, como o senhor tem acompanhado essa crise econômica que nasceu de uma crise política e se acentuou com a crise econômica e a relação do governo federal com os estados e no tocante a algumas medidas que têm sido tomadas pelo governo Temer que vão de encontro justamente a essa teoria que o senhor exerce na prática, né, de viabilizar o atendimento. Por exemplo, eu li esse final de semana, que o governo Temer já anunciou que vai fechar a farmácia popular. A farmácia popular, ela viabiliza a venda, o acesso da medicação, medicações que a pessoa que é assalariada ou está abaixo disso aí não tem a condição de comprar. O Brasil hoje ele atravessa um dos piores momentos da República, onde a dificuldade financeira ela tem sido tamanha nas 3 esferas, seja na União, nos estados e nos municípios. Então, nessas idas que eu tenho ido ao Ministério da Saúde, eu tenho colocado a eles as dificuldades que o estado de Alagoas atravessa. E o governo federal, pelo que eu pude observar nas vezes que eu tenho me deslocado até o Ministério da Saúde, tem feito um esforço muito grande no sentido de aproveitar ao máximo os recursos que estão disponíveis na área de saúde. Então, acredito eu que essa crise, além de ter uma crise moral, uma crise política e principalmente uma crise econômica, o Brasil ele possa apresentar num curto espaço de tempo uma melhora, fazer com que as coisas possam acontecer, porque imagine a União Federal, tamanha dificuldade que atravessa, mas temos que olhar
um olhar todo especial para os estados e principalmente para os municípios. Esses sim que eles estão mais próximos da população e as demandas não são poucas. Então, com essas vezes que eu tenho ido a Brasília, é no sentido de solicitar do governo federal um olhar todo especial para o estado de Alagoas, que é um estado pobre, que muitas vezes depende de verbas federais, né, para poder fazer as coisas acontecerem. Mas agora, na condição de gestor da saúde do estado, eu tenho procurado usar da criatividade, procurando comprar remédios com preços mais justos, dando prioridade aos poucos recursos que a União dispõe para a saúde estadual, para fazer com que o cidadão ele chegue nos postos de saúde e possa ser atendido com mais dignidade. Mas a dificuldade é geral. O senhor falou na questão da compra, não é, de remédios de uma forma mais acessível, e aí eu pergunto, nós tivemos aqui no estado o Laboratório Farmacêutico de Alagoas, o Lifal, não é, que a exemplo, eu tenho um exemplo semelhante no vizinho estado de Pernambuco, não é, o laboratório do estado de Pernambuco abastece a rede estadual, os postos de saúde, enfim, e que Alagoas poderia ter essa condição, não fosse o descaso que aconteceu com o Lifal no passado. Qual é a perspectiva que se tem para o Lifal? Não há mais a condição ou há a condição ainda de fazer aquele laboratório funcionar? Eu sou da corrente que o Lifal ele pode ser uma excelente ferramenta para que a gente abasteça as unidades de saúde do estado de uma forma mais rápida e mais econômica. Sem falar que ele dá a possibilidade de criar novos postos de trabalho para aqui em Alagoas, que é um problema que assola o país, é a falta de emprego. Então, eu já estou debruçado no sentido de encontrar também um melhor meio para que o Lifal ele possa funcionar, mas possa funcionar bem, Gorete. Porque a partir do momento que não deram atenção que o Lifal merecia, aconteceu o que aconteceu. O Lifal ele teve que fechar as portas e com isso quem sofreu foi o cidadão alagoano. Mas essa nova roupagem que nós estamos procurando dar ao Lifal é no sentido de que ele venha funcionar e que o cidadão ele possa ter a certeza que a partir do momento que ele precisa de um serviço público, ele possa ser atendido com mais dignidade. Então, esse novo modelo do Lifal, eu tenho procurado fazer alguns estudos com muita cautela para que não venha fazer uma coisa de imediato e eu me dar a oportunidade de errar. As pessoas que me conhecem de perto sabem que eu sou perfeccionista em tudo que eu faço e procuro fazer as coisas com responsabilidade e sabendo as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Então o Lifal, na minha concepção, ele é um instrumento que ele pode ser muito produtivo para poder fazer com que a saúde pública alagoana ela possa funcionar melhor. Havia uma reclamação constante na gestão anterior relacionada aos fornecedores, sobretudo de medicamentos, não é? Para o HGE, para os postos. Como está essa relação com os fornecedores? Um dos principais atos, depois que eu assumi, foi convocar uma reunião com todos os fornecedores do Estado e prestadores de serviço, no sentido de mostrar para eles que nós precisamos ter uma relação de mútua confiança. No sentido de que eles terem a certeza que irão receber pelos serviços que estão sendo prestados, mas que o Estado também tem a garantia de que está pagando por um preço justo. Então eu disse para eles lá que aqueles que prestaram serviço ao Estado, os serviços foram comprovados, essas pessoas eles não têm dificuldade em receber os valores que são devidos pelo Estado, mas estamos fazendo esse levantamento há pouco mais de 2 meses, já fizemos um levantamento de mais de 2.000 processos, onde encontramos aí um acervo de quase 6.000 processos a pagar. Eu, juntamente com minha equipe, estamos trabalhando não só durante a semana, mas também no final de semana, no fazer com que a coisa possa acontecer com mais celeridade, que é bem verdade que o fornecedor ele não pode deixar de receber aqueles produtos que foram fornecidos ao Estado. Mas para isso, na condição de ordenador de despesa, eu tenho que ter a responsabilidade de saber o que eu estou pagando. Se realmente aqueles produtos foram entregues ao Estado, se consta, atesto e ali eu posso pagar com maior tranquilidade. Então essa relação que eu estou procurando manter com os fornecedores, uma relação de mútua confiança para que não tenha dificuldade. Não existe segredo, é saber comprar bem e poder pagar a quem o Estado deve. Secretário, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e já estaremos de volta.